Existem diferentes formas de inserir folhas de estilo dentro das nossas páginas HTML, sendo elas uma folha de estilo externa, folha de estilo interna e a folha de estilo inline. A folha de estilo externa, ela é representada normalmente pela definição de uma folha de estilo em um arquivo de texto separado. Ela é ideal para ser aplicada em várias páginas. Cada página deve linkar a página de estilo usando a tag link. Normalmente é uma recomendação que a tag link ela venha no cabeçalho de um arquivo HTML, dentro de um elemento head. Nesse exemplo, nós observamos a inclusão de um elemento link dentro da nossa página HTML. E esse elemento link ele possui 3 atributos. Um atributo hel igual a stylesheet, um atributo type que define como valor text CSS, que é o tipo do documento, e por fim um atributo href que define o nome do meu arquivo CSS que eu gostaria de linkar com a minha página HTML. A folha de estilo externa ela serve justamente para nós definirmos em um arquivo separado o arquivo CSS e linkarmos com a nossa página HTML. Um detalhe a ser observado é que quando nós utilizamos uma folha de estilo externa, nós podemos ter múltiplos documentos HTML, todos eles linkados à mesma folha de estilo CSS. De forma que essa é a forma de você definir as folhas de estilo CSS que permite o maior reuso entre todas as outras. Uma outra forma de definir a folha de estilo externa é por meio da diretiva import, que pode ser utilizada dentro de uma tag style do seu próprio código HTML, conforme os exemplos apresentados. A segunda forma de inclusão de uma folha de estilo, ela se dá pelo meio de uma folha de estilo interna. Para utilizar uma folha de estilo interna, dentro do nosso próprio código HTML, nós podemos inserir um elemento HTML chamado style. E dentro desse nosso elemento HTML, nós podemos inserir regras de estilo CSS que vão ser aplicadas no documento. No seguinte exemplo de código, nós também inserimos o nosso elemento style dentro do elemento head da nossa página HTML. Esse elemento style ele possui um atributo type igual a text CSS, para definir que ele é um estilo do tipo CSS. E dentro deles nós temos 3 regras CSS, uma que define que os elementos hr vão aparecer com uma cor ciena, uma que define que os elementos parágrafo vão ter uma margem esquerda de 20 pixels, e uma que define que o elemento corpo da nossa página, o elemento body, vai ter uma imagem de fundo, definida com um arquivo passado como parâmetro. A folha de estilo interna, ela possui um grau de prioridade maior que a folha de estilo externa, de forma que nós podemos utilizá-la juntamente com a nossa folha de estilo externa. Especificamente, nós podemos utilizar ela quando nós temos uma página dentro de um grupo de páginas HTML do nosso website, que nós gostaríamos que essa página ela tivesse um detalhe de apresentação diferente da forma como foi definido na folha de estilo externa. E aí, então, para isso, dentro dessa página HTML, nós definimos uma folha de estilo interna que vai sobrescrever as definições da folha de estilo externa, apenas aquelas que nós queiramos que sejam diferentes. A terceira forma de definição de folha de estilo é por meio da folha de estilo inline. E a ideia da folha de estilo inline é que ela vai ser aplicada em um único elemento HTML. Dentro de cada elemento HTML, nós podemos inserir um atributo style e dentro desse atributo style nós podemos definir as propriedades CSS que vão ser alteradas. No entanto, essa forma de definição ela tem algumas desvantagens, porque ela mistura o conteúdo da página HTML com os detalhes de apresentação.
E o estilo ele fica meio que altamente acoplado ao nosso código HTML, que era um dos objetivos do CSS, né? O CSS tinha como objetivo meio que tentar desacoplar os detalhes de apresentação das nossas páginas HTML, e justamente para facilitar a manutenção do código. E a seguir eu apresento para vocês um exemplo dessa definição de folha de estilo, que dentro do elemento parágrafo eu defino o atributo style, e dentro do style, no valor do style, né, eu defino as propriedades CSS que vão ser afetadas. Existem diferentes propriedades, na verdade prioridades, da forma como o navegador interpreta cada definição de estilo. Inicialmente, a prioridade menor de todas são as definições de estilo definidas do próprio navegador. Em seguida, são as folhas de estilo externa, depois as folhas de estilo interna e depois as folhas de estilo inline. De forma que se eu tenho definições de mesmas propriedades CSS em cada uma dessas definições de estilo, as propriedades que aparecem mais embaixo nessa ordem vão ter prioridade maior sobre as outras. O que isso quer dizer basicamente é que se eu tenho múltiplas propriedades definidas, na verdade as mesmas propriedades definidas em diferentes folhas de estilo, eventualmente uma propriedade vai sobrescrever a outra, dependendo do nível de prioridade definido pela da forma que você inseriu a folha de estilo no seu documento HTML. Por exemplo, consideremos que nós temos um elemento H3 e nós temos múltiplas definições de estilo nas folhas de estilo externa, interna e inline deste mesmo elemento HTML. O que vai acontecer é que essas mesmas propriedades elas vão cascatear e vão ser priorizadas as definições das folhas de estilo de maior prioridade. E o que vai acontecer é que esse elemento HTML ele vai aparecer escrito na cor vermelha, a fonte dele vai ser vermelha, definida na declaração externa, porque a cor dele não foi definida em nenhuma das outras folhas de estilo com maior prioridade. Ele vai ser alinhado à direita, por causa da definição na declaração interna dele. Ele vai ter um tamanho de fonte de 30 pontos, que foi definido na declaração inline, porque essa era a declaração com maior prioridade. E as outras configurações todas desse elemento vão ser definidas com base do navegador.